Olá, desenvolvedores! Se você não assistiu nosso primeiro vídeo da série sobre Design Patterns, não se preocupe, você pode assistir a qualquer momento depois desse vídeo. Hoje vamos continuar nossa jornada mergulhando nos padrões estruturais. Esses padrões lidam com composições de classes e objetos para formar estruturas maiores e mais complexas. Bem-vindo ao DevForge, o seu guia no universo do desenvolvimento de software. Se você é novo por aqui, nosso canal é dedicado a ensinar desenvolvimento de software, com tutoriais detalhados e dicas práticas para desenvolvedores de todos os níveis. Nos vemos depois da vinheta. Como eu disse anteriormente, os padrões estruturais lidam com composição de classes e objetos para formar estruturas maiores e mais complexas. Eles nos ajudam a garantir que nossa estrutura de código sejam flexíveis e eficientes. Hoje vamos explorar 7 dos principais padrões estruturais: Adapter, Bridge, Composite, Facade, Flywhite e Proxy. O primeiro padrão estrutural que vamos explorar é o Adapter. O padrão Adapter é como um adaptador de tomada. Imagina que você comprou um aparelho eletrônico nos Estados Unidos, mas ele tem um plug diferente do que usamos no Brasil. Você precisará de um adaptador para converter o plug dos Estados Unidos para o padrão brasileiro. Da mesma forma, o Adapter converte a interface de uma classe para uma interface que o cliente espera. Exemplo de código. Aqui eu tenho uma interface iTarget, tem um método a ser escrito, tá, que o cliente espera, que é request. Agora temos uma classe com uma interface diferente, é adapt, é como se fosse o aparelho nos Estados Unidos, que tem um método chamado specific request. Então criamos uma classe adapter, que herda de iTarget, que é a interface que o cliente espera. Criamos uma variável que vai ser da classe que a gente quer converter, que é adapt, e criamos uma nova instância dela. Então reescrevemos o método request, que é o que o nosso cliente espera, e executamos o specific request da classe adapt. Agora vamos explicar o código. Essa é a interface que o cliente espera usar. Pense nisso como o padrão brasileiro de tomada, onde o cliente espera conectar o seu dispositivo. Essa é a classe que tem a funcionalidade que você precisa, mas com uma interface diferente. Pense nisso como um aparelho eletrônico que tem o plug estadunidense ou norte-americano. Esta é a classe que faz a conversão entre a interface adapt e a interface target. Pense nisso como um adaptador de tomada. Ele permite que você utilize o dispositivo norte-americano plugando numa tomada do padrão brasileiro. Vamos lá, como funciona? O cliente, o seu programa, espera usar a interface iTarget. A classe Adapt tem a funcionalidade que o cliente precisa, só que com uma assinatura diferente, Specific Request. O Adapter faz a ponte entre os dois, implementando o iTarget e chamando Specific Request do Adapt dentro de um método Request. Ou seja, o padrão Adapter é útil quando você tem uma classe com a funcionalidade certa, mas com a assinatura errada. Ele age como um adaptador de tomada, convertendo a interface que você tem para a interface que você precisa, para que tudo funcione junto, sem problema. O padrão Bridge serve para separar a abstração, o conceito geral, da sua implementação, como isso é feito. Isso permite que você altere a abstração e a implementação independentemente uma da outra. Imagina que você tem um controle remoto para a TV. O controle remoto é a abstração e a TV é a implementação. Você tem diferentes tipos de controle remoto, abstrações, e diferentes tipos de TV, implementações. E cada controle remoto pode funcionar com qualquer TV. Vamos ao exemplo do código. Temos aqui uma interface iMplementor, que tem um método a ser implementado, Operation Imp. Depois temos a classe concrete_implement_a, que implementa o método Operation Imp. Depois temos a classe Abstraction, que tem uma variável que é abstração de implementor. No constructor dela eu recebo a classe concreta, mas eu declaro uma abstração de implementor. E eu atribuo a minha variável abstrata, implementor, objeto que eu recebi como parâmetro. E na implementação do método operation, eu executo o operation imp do objeto que eu recebi. Agora vamos explicar o código. A interface iMplementor tem a definição para a implementação. Pense nisso como a interface do controle remoto. A classe concrete_implement_a implementa a interface iMplementor. Pense nisso como a implementação específica de um controle remoto. A classe Abstraction mantém a referência a um implementador e chama o método da interface. Pense nisso como um controle remoto que usa uma implementação para realizar uma operação. Como funciona? A abstração é a separação da implementação. A classe Abstraction pode usar diferentes implementadores sem alterar o seu código.
código. Ou seja, o padrão Bridge permite que você altere a abstração e a implementação de forma independente, proporcionando flexibilidade e reuso no código. O padrão Composite compõe objetos em estruturas de árvores para representar hierarquias, partes, todo. Permite que os clientes tratem objetos individuais e composições de objetos uniformemente. Só um detalhe aqui, toda vez que eu falar cliente, é o programa. Imagina um diretório de arquivos, onde tanto arquivos quanto pastas podem ser tratados de forma similar. Vamos usar o exemplo. Temos aqui uma classe abstrata, componente Composite, que tem um método abstrato também a ser implementado chamado Operation. Depois temos uma classe chamada Leaf, que implementa componente Composite e reescreve ou implementa a classe Operation. Depois temos uma classe chamada Composite, que implementa componente Composite. E eu criei uma variável privada, que é uma lista de componente Composite, que são os filhos, tá? E inicializei ela. Depois eu criei um método add, que recebe um componente Composite como parâmetro, e adiciona o parâmetro componente Composite à lista children. Temos um outro método chamado remove, que recebe como parâmetro um outro componente Composite e remove do shield o item que eu mandei via parâmetro. E aí reimplementei o método operation, que varre toda a lista de children e executa os métodos operation de cada um dos componentes da lista. Vamos explicar o código. A classe abstrata componente define a interface para todos os componentes da composição, incluindo operações. A classe Leaf representa objetos individuais na composição que não têm filhos, são folhas. A classe Composite define o comportamento dos componentes que têm filhos e armazena subcomponentes. Agora você me pergunta como funciona? Clientes usam a interface componente para interagir com objetos individuais ou composições de objetos. Composite armazena os filhos e delega operações a eles. Ou seja, o padrão Composite permite que você trate objetos individuais e composições de objetos de forma uniforme, facilitando a manipulação de estruturas hierárquicas. Se até aqui você teve alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que eu terei o prazer de responder e esclarecer. Se você está gostando do conteúdo até agora, por que não dar um like e se inscrever no canal, hein? Eu espero. Já foi? Ó, não deu like ainda, hein? Ok. Isso nos ajudará a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. A propósito, tem algo que vem transformando a indústria e as vendas, tornando-as mais eficientes e eficazes. Estou falando de análise de dados ou Data Analytics. E para trabalhar nessa área é essencial dominar a linguagem SQL. E se você dominar a linguagem SQL, se abrirão diversas portas para você no desenvolvimento de software, análise de dados, gerenciamento de banco de dados e muito mais, tornando-se uma habilidade técnica valiosa e muito bem remunerada no mercado de trabalho. Quer contribuir para melhorar a eficiência da produção e vendas de qualquer indústria? Na descrição do vídeo deixarei o link para meu e-book Domínio SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em banco de dados. Agora voltando ao vídeo. O padrão Decorator anexa responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Os Decorators fornecem uma alternativa flexível ao uso de subclasses para estender funcionalidades. Pense em uma árvore de Natal que você pode decorar com diferentes enfeites. Exemplo de código. Aqui temos uma classe abstrata componente Decorator, que tem um método abstrato a ser implementado, pode ter uma implementação aqui também, como é uma classe abstrata, Operation. Depois temos uma classe chamada Concrete Componente, que implementa componente Decorator, reescrevendo o método Operation, implementando com implementação específica. Depois temos uma outra classe abstrata, Decorator, que implementa componente Decorator. Depois temos uma referência de um componente Decorator chamada Componente. Depois temos um método chamado SetComponent, que recebe um componente Decorator e atribui essa instância à referência componente. Depois reescrevemos o método Operation e executamos o Operation da referência. Depois temos uma outra classe, Concrete Decorator A, que implementa Decorator e reescreve o método Operation executando o Operation da classe base, que é o Decorator. Agora vamos explicar o código. A classe Component define a interface para os componentes que podem ter responsabilidades adicionais. A classe Concrete Component implementa a interface Component com a funcionalidade principal. A classe Decorator mantém a referência a um componente e define a interface para os decoradores. A classe Concrete Decorator adiciona responsabilidades adicionais ao componente. Ah, mas como funciona?
Decorators adicionam responsabilidades dinamicamente a objetos, sem modificar a classe original. Ou seja, o padrão Decorator permite que você adicione responsabilidade a objetos de forma flexível e dinâmica, sem modificar a sua estrutura básica. O padrão Facade fornece uma interface simplificada para um conjunto complexo de interfaces em um subsistema. Pense nisso como controle remoto universal para todos os seus dispositivos eletrônicos. Em vez de você usar controles remotos separados para sua TV, para o receptor de TV a cabo, o som, você usa o único controle remoto Facade que simplifica o processo de controle. Vamos ao exemplo de código. Aqui temos uma classe chamada TV que tem dois métodos. O método TurnOn, que escreve na tela TV ligada, e o método TurnOff, que escreve na tela TV desligada. Depois temos uma outra classe chamada DVD Player. Eu dei o exemplo de um receptor de TV a cabo, mas pode ser um DVD Player, que tem dois métodos, Play e Stop. O Play escreve na tela DVD está rodando e o Stop escreve na tela DVD está parado. Depois temos uma outra classe chamada Sound System, que tem um único método chamado SetVolume, que vai receber como parâmetro um int que é o nível do volume, e vai escrever na tela o volume está ajustado para o nível tal. Aí agora temos a classe Facade, que é o Home Theater, e tem uma referência para o objeto TV, uma outra referência para o objeto DVD Player e uma outra referência para o Sound System. No constructor, eu recebo como parâmetro os três objetos, e eu atribuo esses objetos às minhas referências. Depois eu escrevo um método chamado WatchMovie, que vai executar o método TurnOn da TV, o método Play do DVD e o método SetVolume com nível 10. E vai escrever na tela, o filme está pronto para ser assistido. E um outro método chamado EndMovie vai executar o TurnOff da TV e o Stop do DVD Player. E vai escrever na tela, o filme acabou. Agora vamos explicar o código. As classes subsistemas, TV, DVD Player, Sound Systems, são classes que representam diferentes aparelhos eletrônicos. Cada uma tem métodos específicos para suas funcionalidades. A classe Facade, que é o Home Theater Facade, simplifica a interação com os subsistemas. Ela tem os métodos WatchMovie e EndMovie, que chamam os métodos dos subsistemas específicos para realizar ações complexas de maneira simples. Ah, mas como funciona? Quando você quer assistir um filme, você chama WatchMovie na Home Theater Facade. O método WatchMovie liga a TV, inicia o DVD e ajusta o volume de som, tudo numa única chamada. Ou seja, o método Facade simplifica a interface para um conjunto de subsistemas complexos, permitindo que você interaja com eles de forma mais fácil e organizada. O método FlyWhite é usado para minimizar o uso de memória, compartilhando o máximo possível de dados entre objetos semelhantes. Imagina que você está jogando um jogo de xadrez. Em vez de você criar um objeto separado para cada peça do xadrez, você cria um conjunto limitado de objetos que representam os tipos de peça, cavalo, torre, bispo, etc. E reutiliza esses objetos. Exemplo de código. Temos aqui a interface iChessPiece, que tem um método a ser implementado chamado Move, que recebe as coordenadas x e y. Depois temos a classe ChessPiece, que recebe no seu construtor, como parâmetro, uma string com um tipo de peça, e implementa iChessPiece. Temos uma variável aqui embaixo que representa o tipo de peça que foi enviado no construtor. Depois escrevemos o método Move, recebendo as coordenadas x e y, e escreve na tela tipo de peça movida para XY. Depois temos a classe FlyWhite, que é a ChessPieceFactory. Depois temos aqui um dicionário privado, que recebe uma string, que é a chave, e o valor, que é o tipo da peça. Foi inicializado. Temos aqui um método chamado getChessPiece, que retorna uma peça e recebe como parâmetro o tipo da peça. Então ele verifica, se ele não conseguir encontrar esse tipo de peça no dicionário, então ele cria uma nova peça com esse tipo e adiciona no dicionário pieces essa peça, esse tipo de peça. Então ele retorna o value, que é a peça. Vamos explicar o código. A interface FlyWhite, que é a iChessPiece, define o método que as peças de xadrez devem implementar. A classe concreta FlyWhite, que é a ChessPiece, implementa a interface iChessPiece. A fábrica de FlyWhites, que é a ChessPieceFactory, cria e gerencia os objetos ChessPiece. Se uma peça de um determinado tipo já existe, ela retorna a peça existente. Caso contrário, ela cria essa peça nova. Mas como é que funciona isso tudo? Quando você precisa de uma peça de xadrez, você solicita a ChessPieceFactory
um objeto dessa peça. A fábrica retorna uma peça existente ou cria uma nova caso a peça solicitada não exista. Ou seja, o padrão Fly-White minimiza o uso de memória compartilhando o máximo de dados possíveis entre objetos semelhantes. Ele é útil em situações onde muitos objetos semelhantes são necessários. Agora o último, hein? Proxy. O padrão Proxy fornece um substituto ou ponto de acesso para outro objeto para controlar o acesso a ele. Complicado, né? Mas vamos lá. Imagina que você tem uma casa com um portão. Em vez de você deixar todo mundo entrar na sua casa diretamente, você usa o portão Proxy para controlar quem pode entrar. Ficou mais fácil, né? Agora vamos usar o código. Aqui temos uma interface chamada Subject, que tem um método C escrito chamado Request. Depois temos uma classe chamada RealSubject, que implementa a Subject, e reescreve o método Request, e escreve requisição manuseada por RealSubject. Aí sim temos a classe Proxy, que implementa iSubject também. E temos uma referência a RealSubject aqui, internamente. Então reescrevemos o método Request e verificamos se a referência a RealSubject dentro da classe ela está nula. Se estiver, cria uma nova instância. E escreve na tela Request manuseado por Proxy e executa o request da referência RealSubject. Vamos explicar o código. A interface Subject iSubject define um método que tem que ser implementado tanto na RealSubject quanto na Proxy. A classe RealSubject implementa o método request e representa o objeto real, a casa. A classe Proxy controla o acesso a RealSubject. Primeiro realiza uma operação própria e em seguida delega a chamada ao RealSubject. Mas vamos lá, como funciona? Quando você chama o request do Proxy, ele pode executar ou realizar operações adicionais antes de passar a chamada para o RealSubject. Isso permite que o Proxy controle o acesso ao RealSubject. Ou seja, o padrão Proxy fornece um substituto ou um ponto de acesso para um outro objeto, para controlar o acesso a ele. É útil para controlar, modificar ou gerenciar o acesso a um objeto de várias maneiras. Espero que estas explicações tenham deixado os conceitos mais claros para você. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se não tiver inscrito, e acione o sininho para não perder mais vídeos como esse. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que eu terei o prazer em responder. Além de deixar as dúvidas, podem deixar sugestões de assuntos também, de pautas para os próximos vídeos. E não perca o próximo vídeo, eu vou me aprofundar na última categoria dos Design Patterns, os padrões comportamentais. Esses padrões se concentram em como os objetos interagem e se comunicam entre si. Não percam, hein? Nos vemos no próximo vídeo.